Irmãos amados, nós vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Eu convido você a abrir comigo sua Bíblia lá em Atos 20. Assim diz a palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com eles, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Bendito o Senhor, sê propício a mim, pecador, sê propício a tua noiva que está reunida aqui nesta manhã. Deus, ó Pai, dá-nos a bênção de sermos testemunhas vivas de Jesus. Fala poderosamente ao nosso coração, abençoa a nossa vida e nos levanta, Deus, ó Pai, para ser uma bênção nesse tempo no qual o Senhor nos inseriu. Usa a nossa vida. Repreende toda obra do diabo contra o teu povo, Deus. Dá ao teu povo um coração totalmente de Cristo. Deixa-nos experimentar aqui nesta igreja um tempo de reavivamento espiritual, um tempo de reforma, para que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Ó Deus, e que o Senhor levante aqui homens e mulheres que são sal da terra, que são luz do mundo, que fazem a diferença nesse tempo, que ganham almas para Jesus, que abençoam necessitados, que são instrumento de restauração na sociedade, que são bênçãos aos seus lares, na igreja e onde quer que o Senhor os colocar. Fala graciosamente conosco, Senhor. Precisamos do pão da Tua palavra. Sustenta-nos, alimenta-nos, dá-nos a beber do Teu Espírito, Senhor. E, ó Deus, enche-nos de Ti, da Tua presença, da Tua paz, da Tua alegria. E que, como fruto desta mensagem, o Senhor nos dê intrepidez para sairmos daqui e sermos uma bênção preciosa nas mãos de Jesus. Fala conosco, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. O livro de Atos narra um grande avivamento espiritual. Um avivamento que tem mais ou menos 30 anos de duração. Ele começa com o derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E 30 anos depois, a igreja, depois da ressurreição do Senhor Jesus, sai de Jerusalém e alcança os confins da terra naqueles dias. Tudo isso só foi possível, amados irmãos, por causa do agir sobrenatural e soberano do Espírito Santo, que neste livro é revelado como o Senhor das missões. O personagem principal do livro é o Espírito Santo de Deus, conduzindo a igreja na realização da sua obra missionária. Mas um dos protagonistas da história do livro, sem sombra de dúvida, amados irmãos, é o apóstolo Paulo. Paulo, que depois do seu Senhor Jesus foi o maior missionário da fé cristã. Paulo teve um ministério impactante, amados irmãos, e onde ele ia, ele alcançava as pessoas com o evangelho para a honra e glória do Senhor Jesus. O lugar em que Paulo passou mais tempo foi a cidade de Éfeso.
Ele ficou ali aproximadamente 3 anos. E os seus 3 anos de ministério foram um avivamento poderoso, porque ele pregava aproximadamente todos os dias 5 horas na escola de Tirano, e vinham pessoas de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Sardes, de Laodiceia, de Colossos e de Hierápolis, ouvir Paulo pregar, e elas eram convertidas, e além de pregar para milhares de pessoas em Éfeso, como fruto do seu ministério ali, nasceram as igrejas nessas 8 cidades que eu acabei de falar com você neste momento. Então foi um ministério tremendamente impactante. Foi tão impactante que o pastorado de Paulo ali deu um golpe fatal na cultura da idolatria da deusa Diana, que era considerada a 7ª maravilha do mundo. E então os artífices de Diana se levantaram, fizeram um grande tumulto no teatro de Éfeso, e Paulo foi obrigado a sair fugido dali. Ao sair fugido dali, ele foi à Macedônia, à Grécia, rever os irmãos para os quais tinha pregado no final da 2ª viagem missionária, ele está no final da 3ª, e depois ele vai para Jerusalém, onde ficará preso por mais de 2 anos. Depois será levado a Roma, uma prisão domiciliar. Provavelmente, amados irmãos, ele, depois que foi solto daquela prisão domiciliar, foi à Espanha, mas nesse momento ele achava que não veria mais os irmãos de Éfeso. Então, provavelmente, depois de pregar o evangelho na Espanha e fazer a obra missionária ali, ele passou em Éfeso. Depois de passar em Éfeso, ele foi, amados irmãos, para a ilha de Creta, onde pregou o evangelho de maneira poderosa, fundando várias igrejas, deixou Tito ali para organizar as igrejas. Depois foi para Nicópolis, na Caia, na Grécia. De lá chamou Tito para enviá-lo para a região da Iugoslávia, para a Dalmácia. E de Nicópolis foi para Troade. E em Troade foi preso por Nero, que tinha incendiado a cidade de Roma, queimando 10 dos seus 16 bairros, e colocou a culpa nos cristãos. E como Paulo era o principal líder dos cristãos vivos naqueles dias, Nero mandou prendê-lo na cidade de Troade, levá-lo a Roma, onde ele morreu decapitado por Nero. A espada cortou-lhe a cabeça. Ele foi recebido no céu. E hoje os homens chamam seus filhos de Paulo e seus cães de Nero. Porque Deus, amados irmãos, coordena a história e faz todas as coisas para a sua glória. Mas aqui Paulo achava que não veria mais os presbíteros da igreja de Éfeso. E antes de ir para Jerusalém, ele passa nas praias de Mileto, vizinha a Éfeso, e manda chamar os presbíteros da igreja para se despedir deles. É um momento de grande comoção. Paulo vai falar acerca do seu ministério e dará instruções. Mas nesse texto que eu li com você, principalmente nesses 10 versículos, Paulo dá um testemunho poderosíssimo de como foi o seu ministério por 3 anos na cidade de Éfeso. E ao olharmos para o testemunho desse pastor, que é uma inspiração não só para nós pastores, nem só para os presbíteros e missionários, mas para todo crente. Ao olhar para o testemunho de Paulo, você vai aprender aqui hoje como ser uma testemunha viva de Jesus. Como ser uma testemunha viva de Jesus. Que Deus faça de você uma testemunha viva de Jesus. Amém, meu irmão? Que no lugar onde Deus te plantou, você seja uma bênção. Que você faça toda a diferença para a honra e glória do Senhor Jesus. Que pessoas creiam em Cristo através do teu testemunho. E que vidas sejam abençoadas e mudadas, porque o Senhor Jesus está presente em sua vida. Que Deus faça de nós verdadeiras testemunhas de seu Filho amado. Que Deus escancare as janelas do seu coração nessa manhã. E que você esteja disposto a ouvir e aprenda como ser uma testemunha viva de Jesus. Inicialmente a palavra de Deus nos diz: sirva ao Senhor. Como ser uma testemunha viva de Jesus? Sirva ao Senhor. Versículo 17, Paulo diz assim: de Mileto, Lucas diz, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Está dando um testemunho de como foi a vida e o ministério dele. Servindo ao Senhor, com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo, irmãos, não faz o ministério para angariar uma posição política.
Ele é um dos maiores intelectuais da história da humanidade. Tem uma profissão que lhe dava uma excelente condição financeira. E onde chegava tinha contato com todas as pessoas, tanto é que no dia do tumulto em Éfeso, os asiarcas, ou seja, Ásia, os principais da Ásia, no grego, disseram a Paulo que não fosse ao tumulto, porque eles eram amigos de Paulo. Paulo era um homem que influenciava a liderança que estava ao seu redor. Mas ele não quis usar dessa oportunidade para ser alguém com um grande cargo político na cidade de Éfeso. Ele não estava ali para isso. Nem estava ali para receber o aplauso da multidão. Nem tapinha nas costas. Ele, quando realiza o seu ministério em Éfeso, tem como objetivo servir ao Senhor. Ele faz o que faz porque Cristo morreu por ele. Ele faz o que faz para a honra e glória do Senhor Jesus. E ele conta para nós que servir ao Senhor nem sempre é fácil. Pelo contrário, como muito bem disse o reverendo John Newton, autor do hino Amazing Grace, ou Sublime Graça, ministério muitas vezes é tristeza cheia de alegria. Paulo conta para nós que ele serviu ao Senhor com humildade. Ele renunciou-se a si mesmo. Ele colocou-se em segundo plano. O seu objetivo era glorificar ao Senhor. E isso fez com que ele sofresse e vivesse em lágrimas. Ele diz aqui, servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas. Paulo chorou enquanto pastoreava aquela igreja. E ele diz, amados irmãos, que foi com grandes provações. Ele foi apertado naquele lugar. E ele conta por quê. Ele diz aqui, por causa das ciladas dos judeus que me sobrevieram. Os judeus, irmãos, que deveriam ter recebido bem o Senhor Jesus, porque ele revelou todas as credenciais do Messias, foram aqueles que se levantaram contra o Senhor. Os principais sacerdotes entregaram Jesus para ser morto por meio de Pilatos. E quando Paulo e Barnabé vão realizar as viagens missionárias, Deus, da sua soberania, tinha permitido que na diáspora os judeus abrissem sinagogas no mundo inteiro. E eles são judeus, e eles então chegam na sinagoga, abrem o Antigo Testamento, expõem a Escritura e mostram que tudo aquilo aponta para Jesus. E aqueles que são do Senhor se convertem. Mas os líderes invejosos, que não têm um ministério tão impactante como o de Paulo, se levantam contra ele e começam a persegui-lo. Aqui na cidade de Éfeso, ele pregou por 3 meses na sinagoga. Mas a liderança da sinagoga resistiu, se opôs ao seu ministério e ele foi obrigado a sair dali. Mas mesmo ele não estando na sinagoga, eles falavam mal dele, eles o difamavam, eles atacavam a fé cristã, eles instavam as autoridades para prenderem os cristãos, diziam que os cristãos eram maus cidadãos, os cristãos não adoravam o imperador, os cristãos diziam que Jesus Cristo é o Senhor, e os judeus dificultaram o ministério de Paulo, e ele disse que foi muito difícil pastorear em Éfeso, foi chorando, foi com lágrimas, foi por meio de ciladas, armações contra eles. Ele foi apertado, passou por grande provação. Mas ainda, irmãos, que enfrentasse tanta perseguição, ele não deixou de servir ao Senhor. Servir ao Senhor quando tudo está muito tranquilo é fácil. Quando todo mundo gosta de você, quando você é o profissional mais bem-sucedido da sua empresa, quando sobra dinheiro na sua conta bancária, quando vai tudo bem com a sua família, fica fácil servir desse jeito. Mas no dia em que Deus nos coloca na provação, é que o nosso verdadeiro caráter é provado. É no dia em que pessoas se levantam e se opõem a você, que é revelado se você está disposto ou não a servir ao Senhor. É no dia em que você é acometido de uma enfermidade que você não esperava, é que o seu coração vai ser provado e nós saberemos se você está disposto a servir ao Senhor. É no dia em que você é injustiçado, é perseguido, é lançado fora do seu trabalho de maneira injusta. E aí nós vamos ver se o seu coração é um coração amargurado ou não. Ou você
tinha consciência que Deus está no controle, estava fazendo tudo para a glória do Senhor e não para a sua. É no dia em que te fecham uma porta, é no dia em que te dizem que não, é no dia em que você foi traído, enganado, é no dia em que se levantaram com você, é no dia da vaia. É nesse dia que a gente conhece quem verdadeiramente está disposto a servir a Cristo Jesus. Esse próprio Paulo disse a seu filho Timóteo que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. 2 Timóteo 3,12. Esse mesmo Paulo, escrevendo para os irmãos de Filipos, disse que a nós nos foi dada a graça não somente de crermos em Jesus, mas também de sermos perseguidos, de padecermos, de sofrermos por causa dele. E o próprio Senhor Jesus disse o seguinte sobre nós, em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo na cruz. E Ele diz para você, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele está com você no meio das suas lutas, das suas angústias, das suas enfermidades, das suas dores. Ele disse para você, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Continue servindo ao Senhor com alegria. Amém, meu irmão? Continue servindo ao Senhor com todo o seu coração. Eu me lembro uma vez que eu ouvi um pastor muito querido contar a história, que ele era pastor aqui em São Paulo, estava bem gordinho, estava tudo bem, e ele se encontrou com o reverendo Antônio Elias. E o reverendo Antônio Elias, pastor preciosíssimo, que já está na glória, viveu mais de 90 anos, virou para ele assim, meu filho, você está sendo perseguido, meu filho? Está enfrentando alguma dificuldade? Ele disse, não, pastor, está tudo bem comigo. Ele falou, então cuidado, porque talvez você não está vivendo uma vida piedosa. Porque todo aquele que quer viver piedosamente Jesus vai ser perseguido. Irmão, você não tem ideia de quanta luta a gente enfrenta toda semana. Mas que bom que a gente pode sorrir, porque a gente acredita que Deus cuida da nossa vida, amém? Que Deus nos dê a bênção de servir ao Senhor, que você não sirva a você mesmo, que você não faça as coisas para aparecer, para ser aplaudido, para ter benefício próprio, mas ainda que te rejeitem, que xinguem a sua mãe, que falem palavrão contra você, que fechem portas, que te açoitem, que te batam, que você saiba que Cristo te amou e deu a vida na cruz por você, e que você se levante e continue servindo ao Senhor com todo o seu coração durante toda a sua vida, porque Jesus te amou e vale a pena dar a nossa vida por causa dele. Que Deus faça de nós testemunhas vivas de Cristo Jesus e que nós sirvamos ao Senhor com todo o coração em todas as situações que enfrentamos, em nome de Jesus, amém. Sirva ao Senhor, faça tudo o que tiver que fazer para a glória de Deus, e que Deus te fortaleça para vencer as suas lutas, em nome de Jesus, amém. Você é uma testemunha viva de Cristo Jesus, a sua vida tem sido uma bênção, onde você tem passado, lá no seu trabalho, na sua repartição. Se as pessoas forem falar de você, o que elas vão dizer? Ah, fulana vai à igreja, mas é uma fofoqueira, misericórdia. Misericórdia, irmã, o que é isso? É? Pare com isso. É? Fulano diz que é crente, mas vive aqui bajulando o chefe, entregando a gente. Que tipo de colega de trabalho é você? Que tipo de testemunho você tem dado? Que Deus faça de nós verdadeiros servos de Jesus. Pastor, como ser uma testemunha viva de Jesus? Em primeiro lugar, sirva ao Senhor. O texto diz, em segundo lugar, comprometa-se com a palavra. Como ser uma testemunha viva de Jesus? Comprometa-se com a palavra. Paulo vai falar de si, no versículo 20, o seguinte: jamais
deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Paulo pregava em público, irmão, como eu estou pregando para você. E ele disse que ele prega para abençoar o povo. As mensagens que ele prega têm o objetivo de edificar, fortalecer a fé. Até quando ele confronta o pecado, é para chamar o povo ao arrependimento, para que o povo se aproxime de Deus, para que o povo conheça mais o Senhor. Ele prega para abençoar. Ele traz uma mensagem proveitosa. Todo o sermão dele, você sabe que você vai voltar para casa abençoado. E você vai ser consagrado ao Senhor Jesus. Ele prega mensagens que edificam, é comprometido com a palavra. Mas ele não só prega em público, ele diz aqui que a palavra não é para ser usada somente no púlpito no domingo. Mas ele diz aqui, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente, ele prega em público, mas também de casa em casa. Paulo está dizendo, amados irmãos, que tudo na igreja gira ao redor da palavra. É por isso que nós, amados irmãos, pregamos no púlpito fielmente, expositivamente as Escrituras nessa igreja. Mas você vai para os nossos pequenos grupos durante a semana, e os nossos pequenos grupos estão buscando a comunhão e a unidade, mas eles estão estudando a palavra. Essa igreja é uma igreja que ensina a palavra nas casas, nos colégios, durante a semana. E você vem aqui na escola dominical, e nossos professores no domingo de manhã estão comprometidos com o ensino da palavra. Você vem na segunda-feira, os pregadores pregam a palavra. Tudo, seja publicamente, seja de casa em casa. Você vem aqui no nosso gabinete pastoral e nós vamos aconselhar você. Você vai expor as suas dores e nós vamos falar para você da palavra. Tudo na igreja gira ao redor da palavra. Deus se revela nesse livro, irmão. Cristo é o assunto principal do livro. Quando a gente prega, quem se levanta do livro e caminha aqui no meio é Jesus. É por isso que aqui nós estamos comprometidos com a palavra. Seja no culto público, seja no ministério com todos juntos, seja no aconselhamento individual, seja na visitação pastoral, seja nos pequenos grupos e na escola dominical. Nós temos que ser um povo comprometido com a palavra. É por isso que você, na sua casa, tem que ser comprometido com a palavra. Tem que, na hora certa, compartilhar a palavra com a sua esposa, santo varão. Mas você, minha querida irmã, quando falar com seu marido, fale na conversa de casa com salmos e hinos e cânticos espirituais. Fale para abençoar, fale conforme a palavra. É por isso que nós, em momentos específicos, nos sentamos com os nossos filhos e fazemos o culto doméstico e conversamos sobre a palavra. Eu já disse para você, a vida é muito corrida em São Paulo. Lá em casa, o que eu faço? Termina esse culto aqui, nós vamos almoçar em algum lugar. E a gente conversa sobre o sermão que está sendo pregado aqui agora. E ali a gente faz o nosso culto doméstico. E sabe uma bênção que Deus nos tem dado? A gente gosta de ir no Outback ali do Shopping Higienópolis. Restaurante caro, né, pastor? Fazer o quê? Na minha turma lá em casa é difícil, viu, gente? Ore por mim. Entendeu? Mas assim, não, todo mundo é uma bênção. E aí, irmão, sabe o que acontece? A gente está acostumando a ir naquele restaurante e a gente abre a palavra e eu pergunto o tema do sermão. O pessoal do Outback começou a observar. Se você vai no culto à noite ali no Mackenzie, já tem 2 domingos que os funcionários do Outback estão indo lá. Porque a gente compartilha a palavra. Estou feliz da vida, pedem oração. Pastor, quero ir nessa igreja, quero ir nessa igreja. Estamos dando testemunho de Jesus. Você vai no restaurante e na padaria é por isso. Tem uma padaria que eu aconselho ali em Higienópolis, todo mundo já fala, pastor chegou, pastor chegou, pastor chegou. E os funcionários já pedem oração. Porque a gente testemunha de Jesus o tempo todo. É assim que a gente tem que fazer, irmão. Então você vai numa padaria todo dia, não é só para tomar aquele café, não, é porque você vai representar Jesus ali. Você vai no restaurante almoçar, é para representar Jesus lá. Você fala a palavra em público, você fala no individual, você fala dentro de casa, nos relacionamentos. E assim você é uma bênção. E Paulo, irmãos, diz que isso é tão sério e tão importante
que ele, comprometido com a palavra naquela igreja, quem é comprometido com a palavra prega o evangelho. Ele conta para nós no versículo 21 que ele testificou tanto a judeus, ele pregou o evangelho para os inimigos da fé, aqueles que o perseguiam, os judeus, e também para aqueles ímpios desinteressados que eram os gentios, os gregos. Ele diz aqui, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Paulo encontrava um judeu e fala assim, você tem estudado a Escritura? O Antigo Testamento fala do Messias. O Messias é Jesus. Para você ser salvo por ele, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer que ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele morreu na cruz para te salvar, ele ressuscitou. Se você confia que Yeshua, HaMashiach, é o seu Senhor e Salvador, então você vai ser perdoado de todos os seus pecados, vai ter a vida eterna, será selado com o Espírito Santo e a bênção do Senhor estará com você. Ele diz, eu perseguia Cristo como judeu, mas ele me encontrou no caminho, me perdoou dos meus pecados e me deu a vida eterna. Arrependa-se e creia nele. A mesma mensagem ele pregava para os gregos, chamando todos a se arrependerem e a crerem em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quando eu sou comprometido com a palavra, o evangelho está no meu coração. E eu não perco a oportunidade de falar de Jesus para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus colegas de trabalho. Esse ano eu trouxe um pregador abençoadíssimo aqui, todo mundo ficou impactado na Feira das Nações. Carlitos é presbítero lá no Guará 2, nosso filho na fé. Ele é líder de uma missão chamada HUG, que viaja nos campos missionários do mundo para pastorear missionários. É presbítero, nós o mandamos estudar na Noruega, na época, depois dos Estados Unidos, uma benção. E ele compartilhou aqui que ele fala, pode parecer bobo o meu jeito, mas quando eu vou num lugar, eu mando passar o cartão de crédito. E aí ele diz, olha para você ver um cartãozinho desse, né? Fala para a pessoa, paga toda a dívida que eu tenho com vocês. Sabia que tem um cartão de crédito que pode pagar todos os seus pecados? Aí o funcionário fala, qual? Hã? Ele fala, é o sangue de Jesus, é o cartão de crédito que paga todos os seus pecados. Parece bobo, irmão, mas ele tem ganhado gente para Jesus desse jeito. Hã? Que coisa maravilhosa. Então aproveite as suas oportunidades. Esse mundo precisa de Cristo. E você tem essa palavra para falar de Cristo. Irmãos, isso é tão sério, que quando um pastor prega com fidelidade a palavra de Deus, Paulo conta para nós que ele está limpo do sangue do rebanho. Ele se despede dos irmãos do versículo 25, e ele diz que nunca mais veria o rosto deles. Ele diz aqui, olha, agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Olha o que ele diz para aqueles presbíteros, pastores da igreja, que ele preparou durante 3 anos. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje. Eu posso acusar vocês no tribunal de Deus. Eu estou limpo do sangue de vocês. Paulo lembra do profeta, do Atalaia do Antigo Testamento, que quando vinha o inimigo, se ele tocava a trombeta e dizia, o inimigo está vindo! Se o povo se preparava, o povo vencia a batalha. Mas se o Atalaia falasse a mensagem e o povo não se preparasse, o Atalaia estava limpo do sangue do povo. Mas se o inimigo viesse e o Atalaia não fizesse nada e o povo fosse pego, então a culpa do sangue do povo era do Atalaia. Paulo está dizendo, eu sou Atalaia e diante do tribunal de Deus eu estou limpo do sangue de vocês. E por que ele pode dizer isso? Ele diz aqui, olha, versículo 28, porque eu jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. Paulo diz que durante 3 anos ele pregou todo o conselho de Deus. Ele está falando que pregou toda a mensagem do Evangelho. Ele pregou o ensino da Escritura. É aquilo que nós, na igreja presbiteriana, chamamos de cosmovisão bíblica ou cosmovisão reformada. Paulo, na sua mensagem, apresentou que Deus é um Deus santo, justo, o Criador de todas as coisas. Na sua mensagem, ele mostrou a eles que o homem caiu em pecado e por isso nós vivemos tantas tragédias no mundo, porque a ira de Deus se derramou sobre a criação e sobre o ser humano. E Deus, por causa dos pecados do homem, deveria lançá-lo no inferno da sua ira. Mas, em terceiro lugar, na cosmovisão cristã, reformada e bíblica, a palavra de Deus nos ensina que Deus amou tanto ao mundo que mandou o seu Filho para vir a este mundo e morrer na cruz do Calvário para pagar os pecados do seu povo e para poder restaurar toda a criação.
E aí Paulo ensina que tudo o que o Antigo Testamento dizia tinha o objetivo de apontar para Cristo, que viria e daria a sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Então Paulo conclama os homens a se arrependerem, a crerem em Jesus, por causa dessa obra maravilhosa e deste grande amor de Deus. E ele conta para eles que no dia final, o Senhor Jesus voltará em glória e restaurará todas as coisas. E aqueles que se arrependeram dos seus pecados serão abençoados com a vida eterna, terão um corpo glorificado como o Senhor. E aqueles que não levaram a sério a mensagem do Evangelho e não se arrependeram, passarão a eternidade no inferno da ira de Deus. Deus vai consumar todas as coisas. Paulo pregou sempre a Escritura dentro dessa perspectiva: criação, queda, redenção e consumação. E ele diz, porque ele pregou com fidelidade a palavra, ele está limpo do sangue desse rebanho. Eu acredito que ainda tem alguns anos como pastor aqui, pelo menos sou eleito para isso. Deus é quem sabe de tudo. E amo muito vocês, irmãos. Mas uma das coisas que tenho anelado poder dizer-lhes é que também estou limpo do sangue de vocês. Porque aqui nós temos pregado todo o desígnio de Deus. Então você é responsável diante de Deus. Se você pisa na bola, se você faz coisas erradas, se você anda vivendo uma vida hipócrita, a culpa é sua. Porque aqui nesse púlpito, você ouve a palavra de Deus com fidelidade todos os domingos. Nós estamos limpos do sangue de vocês. Se você quer viver como ímpio, a culpa é sua. E você vai prestar contas diante de Deus. Você precisa entender aquilo que o reverendo Jonathan Edwards dizia, que a palavra de Deus, ela pode ter dois efeitos. Ou ela me coloca dentro do céu, ou ela me leva para a porta do inferno. Sabe por quê? Porque quando eu ouço a palavra e me arrependo, eu sou transformado e me aproximo de Deus. Mas quando eu ouço a palavra e não estou nem aí, eu me torno indesculpável. E aí o inferno vai ser mais quente para mim. Você vai queimar com maior calor do que outro. Sabe por quê? Porque você sabe a verdade e não leva a verdade a sério. Quando você ouve a palavra de Deus, não há neutralidade. Ou você se aproxima de Deus, ou você se aproxima do inferno. Eu espero sinceramente que você se arrependa nessa manhã. E como fruto das mensagens que você tem ouvido, que você seja transformado. Amém? Que você viva diante da face de Deus. Que você viva para a glória de Deus. Porque você creu em Jesus, amém? Se arrependeu dos seus pecados, amém? Foi lavado pelo sangue dele, amém? Foi transformado por ele. Que você saia daqui para viver para a honra e para a glória do Senhor. Que tal como na sua igreja nós somos comprometidos com a palavra, que na sua casa você seja comprometido com a palavra. Que no seu trabalho você viva como quem é comprometido com a palavra. E que você se levante para testemunhar aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus colegas de trabalho, a todos aqueles que se aproximarem de você, que há a possibilidade de perdão de pecados, de reconciliação com Deus, de arrependimento e de vida eterna. Se aqueles que conhecem você se arrependerem e crerem em Jesus, eles serão salvos. Irmãos, eu vou me alegrar muito no dia que eu estiver na presença do Senhor no céu. Mas eu conto para vocês que eu vou me alegrar muito quando nós estivermos todos juntos lá. Aleluia! Eu não quero chegar na presença do Senhor Jesus sozinho, irmão. Eu não quero, é? Eu quero chegar... Eu sei que lá no céu eu não vou ser casado com Cleusa, por isso que eu tenho que aproveitar aqui. Amém! Mas eu quero chegar na presença do Senhor Jesus no dia final, no trono, com Cleusa, com os meus meninos, com a minha família, com todos vocês junto comigo. Eu não quero chegar sozinho, porque nós somos uma família. E nós temos que desejar chegar no céu com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos colegas de trabalho. E para que isso aconteça, nós temos que pregar o Evangelho para eles. Que Deus nos dê a bênção de chegar no céu com os nossos. Amém, irmãos?
Para isso, comprometa-se com a palavra. Que Deus faça de nós um povo que lê, que estuda, que memoriza, que vive, que prega a Escritura, que prega o Evangelho, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Você é uma testemunha viva de Jesus? Você faz o que faz para a glória de Deus? Você é um homem, uma mulher comprometidos com a palavra. Você é comprometida, minha irmã, com a palavra. Você tem compromisso, meu jovem, com a palavra. Você ama Jesus. Você fala desse Jesus maravilhoso o tempo todo onde você vai. Que Deus nos perdoe se nós não temos sido testemunhas vivas do Senhor. Que Ele transforme a nossa vida. E que Ele nos levante para sermos testemunhas vivas de Jesus. Pastor, como ser uma testemunha viva de Jesus? Sirva ao Senhor. Comprometa-se com a palavra. Mas, em último lugar, o apóstolo Paulo, por meio do seu testemunho nessa manhã, nos diz: dedique-se à missão. Como ser uma testemunha viva de Jesus? Sirva ao Senhor. Faça tudo para a glória de Deus. Comprometa-se com a palavra. Mas, em último lugar, dedique-se à missão. A palavra de Deus diz aqui, a partir do versículo 22, que Paulo estava indo para Jerusalém. E ele está indo para Jerusalém com o coração apertado. Ele diz aqui: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Não sei o que vai acontecer lá. A gente sabe porque a gente já leu o texto depois. Mas ele, o Espírito Santo, está me avisando de cidade em cidade que me esperam cadeias e tribulações. A luta não acabou, irmão. Enquanto a luta não acabar, vai ter cadeias e tribulações. É assim que funciona. Como que está a sua vida? Com cadeias e tribulações. Paulo não desanima, irmão. Essa semana, uma irmã que foi minha ovelha querida, vivendo um tempo de grande luta, perdeu um filho ano passado, depois de 9 meses de nascido, marido com câncer, 40 anos de idade, sofrendo muito. A gente teve conselho sábado de manhã, sexta, tardia da noite, ela me escreve: pastor, como é que o senhor está? Eu falei: minha filha, do mesmo jeito de sempre. Ministério é estar metido em confusão o tempo todo. Mas você tenha certeza que Jesus está com você. É luta o tempo todo, não tem dia sem luta, irmão. Mas você sabe que está com o Senhor e você se consagra a Ele. Paulo diz: olha, eu vou para Jerusalém, vou ser preso, o Espírito Santo está me mostrando, não vai ser fácil para mim. Mas olha o que ele diz no versículo 24: dedicado à missão. Porém, apesar de que venham lutas, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo nos mostra, amados irmãos, que quando nós nos dedicamos à missão, nós vamos ter que renunciar. Ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Estou disposto a morrer por Jesus se for necessário. Renúncia! Ele diz que tem um objetivo. Ele quer terminar a carreira, contanto que eu complete a minha carreira. É por isso que em sua última carta, antes de morrer, 2 Timóteo 4, ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. A coroa da justiça está me preparada para mim pelo meu reto juiz. Que esse seja o nosso anelo. Que nós cheguemos no último dia da nossa vida, quando estivermos para morrer, e digamos: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem muita gente nas igrejas dizendo aí: combati o mau combate, saí na carreira, perdi a fé. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meu irmão? Que não seja essa a sua realidade. Paulo tem o objetivo de terminar a sua corrida. Ele quer cumprir a missão até o final.
E ele depende do Senhor. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo sabe que o ministério não é dele. O dom de pregar não é dele, é de Jesus. A igreja não é dele, é de Jesus. A família não pertence a mim, pertence a Jesus. E eu vou ter que prestar conta sobre tudo. Eu vou ter que prestar conta sobre como eu usei meu dom de pregar, irmão. Eu vou ter que prestar conta sobre como eu usei a minha vida. Eu vou ter que prestar conta sobre como eu me relacionei com a minha esposa. Sobre como eu criei meus filhos. Sobre como eu pastoreei a igreja, junto com os presbíteros da igreja. Sobre como eu cumpri a missão e fui aonde o Senhor me mandou. Nós temos, amados irmãos, que entender que tudo é do Senhor Jesus e nós dependemos dele em cada momento da nossa vida. Tudo é dele, nada é nosso. Essa semana, irmão, foi muito desafiadora. Ontem nós tivemos uma reunião do conselho muito abençoada, porque nosso conselho está em unidade, mas com muitos desafios. Vocês vão me ouvir daqui a alguns domingos desafiando vocês a serem fiéis no sustento da igreja. Nossa igreja está passando por lutas e desafios. Nós cremos que Deus vai fazer um milagre. Tivemos uma reunião abençoada porque trabalhamos em equipe, orando juntos. O conselho da igreja nem estava de acordo com falar, mas vai se reunir para jejuar uma vez por semana. Isso eu não combinei com o conselho, peço perdão aos presbíteros, mas quero convidar a igreja para jejuar conosco. O conselho vai jejuar toda terça-feira de manhã, para que Deus proveja o sustento necessário para a nossa igreja, porque nós dependemos de Deus. Eu quero desafiar a igreja a jejuar conosco. Você vai deixar de tomar o café da manhã para orar, buscar a Deus. E na hora do almoço você vai entregar o seu jejum, tá bom? Quero convidar a igreja para participar deste jejum com o conselho. Terminamos aquela reunião, avaliamos os nossos candidatos a presbítero, diáconos, foi uma benção, mas eu estava morto de cansado. Tive que correr para casa, pegar Cleusa, ir para Sorocaba. Cleusa, Bela e Dani, Davi e Sara ontem tiveram compromisso. Agendaram comigo há mais de um ano. Falei, Deus, estou tão cansado. Mas cheguei ali, irmãos, preguei com paixão. Preguei a palavra do Evangelho, derramamos a vida no púlpito ali. Tem umas fotos no Instagram, porque eles tiraram foto do esboço. Então, primeiro ponto, uma foto, eu postei hoje de manhã cedinho. Segundo ponto, outra foto. Terceiro e quarto ponto, outra foto. E no final, uma foto com todos os pontos. Eu falei, esboço e fotos. Legal. Hã? Terminei de pregar. Eu falei, Deus, estamos fazendo para a glória do Senhor. Chegou uma senhora, um culto especial, chá da primavera, eles convidaram muitos não crentes. Uma senhora chegou, me abraçou e falou assim, pastor, é a primeira vez que eu venho nessa igreja. Eu estou com câncer no reto. Eu estou fazendo quimioterapia. Daqui a pouco eu vou fazer radioterapia. Eu estava muito desanimada. Mas Deus mandou o Senhor aqui hoje só para pregar para mim. E essa palavra que o Senhor pregou renovou meu coração. E eu vou colocar a minha fé em Cristo Jesus. Irmão, eu andaria 10.000 quilômetros para ouvir isso. Privilégio de ser bênção nas mãos de Cristo Jesus. De cumprir o chamado. De dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo disse que ele quer testemunhar de Jesus até o final. Que privilégio, irmão, é quando Deus usa vidas pequeninas como as nossas para impactar e para ser instrumento de transformação na vida de outros. Fique firme. Dedique-se à missão. Seja você uma bênção. Ainda que você não receba a recompensa neste mundo, no dia final você receberá a recompensa. E você se encontrará com o Senhor na glória. Essa semana morreu um grande pregador cristão. Pastor reverendo Vold Baucham, doutor em ministério. Pastor batista calvinista americano. Negão, grande pregador, irmão. Um dos pregadores que eu mais admirava. Vold teve um ministério abençoado no Texas. Depois ele tem 9 filhos. Tinha feito uma vasectomia. Depois ele e a mulher resolveram desfazer a vasectomia. Teve acho que mais uns 6 filhos.
Então, ele tinha 3, teve mais 6, tem 9. E ele foi para o Zâmbia, se dedicar a dirigir a Universidade Reformada lá na África. Agora tinha aberto um seminário também na Flórida, pregador abençoadíssimo. Passou mal, 56 anos. De manhã, um ataque súbito, foi para o hospital e morreu. Até brinquei com o Cleusa, falei assim, ó, esse jeito aí é bom de morrer, de uma vez só, para mim. Não ficou sofrendo muito tempo. Deus sabe o jeito que a gente vai morrer, né, irmão? Melhor do que isso, eu acho que só dormindo. A pessoa dorme, acorda no céu. Aleluia! Bom demais. Só assim. E ele teve esse mal súbito, foi para o hospital, morreu. Está nas mãos de Jesus. E aí, muitas postagens apareceram. E apareceu um sermão do pastor Vode que eu achei maravilhoso. Ele diz, daqui a algum tempo vocês vão ouvir dizendo o seguinte, Vode pereceu, morreu. Ele falou, não acredite, eu vou estar mais vivo do que nunca. Eu vou estar com Jesus na glória. E porque ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Eu vou passar a eternidade com ele. Então, irmão, porque na eternidade nós não vamos poder cumprir a missão de pregar a pecadores, vamos aproveitar esse tempo, amém? Para nos dedicar à missão, para ser uma bênção, para ver pessoas vindo aos pés de Cristo Jesus. Que Deus use a sua vida, que pessoas se convertam a Cristo através de você, amém, meu irmão? Você pode orar por isso, pastor, mas eu não fiz seminário, eu não fiz teologia, Deus pode usar você. Irmão, eu comecei assim, eu era adolescente na igreja, ouvindo os missionários dos desafios, eu falei, Deus, não é possível, eu tenho 14 anos, eu tenho que ganhar alguém para Jesus. E eu comecei a falar para os meus amigos, falar, levava os amigos para a UPA, alguns eram cara de pau, iam só para namorar as meninas da igreja, que era bonita, mas esses que foram para namorar, converteram, aleluia! Hoje tem amigo meu que é presbítero, outro firme na igreja, evangelista, gente que não gostava de ir para a igreja e está firme com Cristo Jesus, porque Deus tocou no coração de um adolescente para falar do Senhor. Se Deus usa crianças e adolescentes, Ele pode usar você. O que você está fazendo com a sua vida? Você tem uma vida só e tem o privilégio de testemunhar de Cristo e não está aproveitando. Nessa manhã o Senhor está dizendo a você, dedique-se à missão. Jesus deu a vida na cruz por você. É um privilégio para você falar dele, onde você for. Que Deus faça de nós verdadeiros missionários, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Como ser uma testemunha viva de Jesus, pastor? Sirva ao Senhor. Comprometa-se com a palavra, dedique-se à missão. Cristo nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Vale a pena entregar a nossa vida por Ele. Que nós nos levantemos para fazer tudo para a glória dEle. Que nós sejamos comprometidos com esse santo livro, guardando na mente e no coração, vivendo, anunciando, formando nossas famílias, conduzindo a igreja por meio dessa mensagem maravilhosa. E que nós nos levantemos para ser uma bênção nesse mundo, para que no dia em que chegarmos diante da presença do Senhor, estejam conosco aqueles que são nossos, porque nós nos levantamos e dizemos ao mundo inteiro que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus faça de você uma testemunha viva de Jesus, em nome de Jesus, amém.